Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Bora pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre o Palmeiras que promete reforços ainda nessa janela de transferências. Verdão que acabou se desfazendo de alguns jogadores, mas contratou bem pouco. Vale a lembrança de que o Palmeiras abriu mão do Aníbal Moreno vendido, do Mikael emprestado, do Facundo Torres também vendido. Mas, em compensação, está devendo na hora das contratações. Marlon Freitas é a principal aquisição. Antes da vitória por 3-1 contra o São Paulo, na Arena Barueri, o executivo de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, disse o seguinte, abre aspas, estamos abrindo espaço para trazer outros atletas. E vamos trazer, mas definimos perfis específicos. Não são simples e fáceis. O que podemos garantir é que estamos trabalhando muito para atender às solicitações da comissão técnica. Vocês estão careca de saber que eu avalio o trabalho do Anderson Barros como bastante ruim. Para mim, não tem tamanho para ser um executivo de futebol do Palmeiras, o segundo clube mais rico do país. De qualquer forma, acho absolutamente normal que o Palmeiras demore mais do que os outros times para buscar reforços. O Palmeiras não vai se contentar em trazer qualquer atleta, especialmente depois de errar demais. Na temporada passada foram 12 contratações, 703 milhões de reais e nenhum título conquistado. Diante disso, com a dificuldade que é contratar o Nino do Zenit, John Arias do Wolverhampton, entre outros, dá para dizer que o Palmeiras de fato vai demorar mais. Mas a promessa do Anderson Barros é de que os reforços chegam até 3 de março. Só consigo cravar que Thiago Almada não será contratado. O meio atacante argentino não pensa em voltar ao Brasil. Por agora, a vitória por 3-1 contra o São Paulo na Arena Barueri fez com que o Verdão se recuperasse do 4-0 sofrido contra o Novo Horizontino e retomasse a ponta do Campeonato Paulista. Hoje, o Palmeiras tem 12 dos 15 pontos disputados. Palmeiras parece que aprendeu a lição do ano passado, quando se complicou um pouquinho no Campeonato Paulista, parecia que poderia não se classificar, foi adiante, agora já começou ganhando de 1-0, placar magro, mas resultados importantes, fazendo 3 pontos. Edu, será que esse ano o título do Paulistão vem para a equipe do Abel Ferreira? É o que o pessoal está trabalhando e que todo mundo espera, até porque o ano passado é um ano atípico. Um ano atípico. O que aconteceu no passado não vai acontecer novamente, vai demorar para acontecer novamente. E no retrasado? Não, ano passado, nós estamos falando ano passado. E outro, seu time perdeu em casa no Clássico, fica quieto. E outra coisa, a gente vê que o Palmeiras está fazendo planejamento do quê? É rodar os jogadores e dando oportunidade para os meninos das categorias de base. Caiu. Então isso acaba com que, de repente, valorizando isso. De repente, nem indo no mercado para contratar, principalmente no meio de campo. Você pega esse Luiz Pacheco, o que vem jogando, o Larson, a mesma coisa. Você pega o Arthur, o lateral esquerdo, que entrou muito bem. Então, de repente, a solução está ali dentro de casa. Agora, o que eu acho, na minha visão, Renato, o Palmeiras precisa de um atacante de beirada. Um extrema que realmente chama a responsabilidade e vai pra cima. De um lado tem o Alan, mas do outro lado ainda o Palmeiras... E o Paulinho, quando vai estrear? Mas aí o Paulinho poderia, por mais que ele é referência, ele pode sair também da... Então, mas só que eu acho que o Paulinho não é um extremo. O Paulinho, eu acho que ali, de repente, é um segundo atacante. De repente, um pelo lado esquerdo, que corta pra dentro e finaliza. É o Paulinho Goró? É, tem opções ainda o Palmeiras. Bom, nós sempre temos opções importantes em Minas e a principal delas é ele. Nossa, Everton Guimarães, o muchacho. Chegando bem na hora de falar do Palmeiras de Abel Ferreira. Você que foi o grande defensor ao lado de Edu Dracena do Palmeiras no ano passado. Neste ano, Everton, o Palmeiras está mais maduro, mais cascudo e preparado para vencer o Paulistão, Everton? O cara tá com a mesma roupa de ontem, velho. O Palmeiras está mais maduro, mais cascudo, mas você não muda. O tempo não passa para você. Que bom, obrigada. A indumentária é cada vez mais linda, a Sou figurinista cruzeiro não na erra, copinha. né? E a modelo também nunca erra. Nunca fica madura, porque você se mantém. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Alguém puxou a vaia aí, mas não pegou, né? Alguém puxou a vaia. Não provoca, não abusa. Rapaz. Se liga aí, ó. Ai, mas vamos lá. Isso posto, eu queria conhecer o maluco que ousa, ao início de cada temporada, não colocar o Palmeiras como favorito a todos os títulos que vai disputar. Aí é uma insanidade, Renata. Desculpa. Fica aí babando no Palmeiras. Mas espera aí.
Quem comete a insanidade de abrir uma temporada e achar que o Palmeiras não é favorito a ganhar o campeonato estadual, ao campeonato brasileiro, a Copa do Brasil e Libertadores? Se vai ganhar é outra história. O Palmeiras me parece, sim, mais maduro, mais cascudo. Os erros do ano passado dificilmente vão acontecer. O Palmeiras contratou um cara que eu sou fãzaço dele, porque ele é um cara que dita o ritmo. Ele é um cara muito cascudo. Ele é um cara que comanda o coração do time, que é o meio-campo, que é o Marlon Freitas. Então, o Marlon Freitas chegando. É que você falou aí a questão do Paulinho. O Paulinho, de fato, não é um jogador de beirada, como o Edu disse. É um segundo atacante. Aqui no Atlético brilhou assim, jogando muito próximo do Hulk. Uma grande fase do Hulk e dele, né? O último grande período do Hulk foi com o Paulinho e do Paulinho também. Mas convenhamos, né? A contratação do Paulinho tendo sofrido uma contusão muito séria, ele ainda não jogou. Espero que se recupere logo. Porque se o Paulinho entra nesse time bem fisicamente, com a chegada do Marlon Freitas e mais todos os jogadores que estão, falando de forma periférica, né? Os jogadores que estão aí ao lado deles, não há como tirar o Palmeiras da briga não, Renata. É favorito mais uma vez, mais um início de ano a tudo que for disputar. Calma, para aí. Edu e Everton falaram coisas importantes. O Edu fala nesse atacante de beirada e eu falei do Paulinho, que, claro, não tem essas características exatas, mas é um jogador que, se tiver à disposição do Abel, ele muda a dinâmica do time. Ele oferece mais qualidade no ataque, ele é um cara que sabe fazer gols e não é aquele cara que fica fixo só como um 9, ele sabe se movimentar. Então, hoje, e eu tô falando sobre isso, porque nas últimas 3 partidas, as únicas disputadas pelo Palmeiras até agora no Paulistão, olha como ele vem dando refresco, fôlego e oportunidades para o elenco, seja para os meninos que vêm da base, como os jogadores mais experientes. Eu vejo que você contrata um Marlon Freitas não é para compor elenco, é para ser titular. Você não tira um jogador que era referência no Botafogo, uma equipe que recentemente ganha o Brasileiro e a Libertadores, para trazer para compor elenco. Você tem ainda o Andreas Pereira, que se machucou, está se recuperando. Mas vamos lá, ó. O primeiro jogo, totalmente ainda fora de forma, começo de temporada contra a Portuguesa, 1-0 também. O Carlos Miguel sempre foi o goleiro escolhido, não teve nenhum substituto. Mas ele começou na direita com o Giai, na segunda partida, no clássico com o Santos, ele foi de Kelvin e na outra ele já foi com o Giai de novo. A zaga, a primeira dupla escolhida, o Benedetti e o Murilo, ele já mudou. Murilo e Gustavo Gomes, que parece mais titular, não é? Só que aí, já no terceiro jogo contra o Mirassol, ele foi de Gomes e Bruno Fux, que caiu nas graças do treinador. Quando a gente fala no lado esquerdo, aí tem essa briga aí do Jefté, mas o Piquerez é o titular absoluto, tanto que foi escolhido para o Clássico, mas o Arthur, que veio da base, foi aquele que o Abel Ferreira lançou mão na terceira partida contra o Mirassol e quando saiu foi substituído pelo Piquerez, aplaudido pela torcida. Se a gente pensar em meio campo, aqui o Abel pode jogar mais ainda com o time, porque na primeira partida ele escolheu o Marlon Freitas, o Larson e aí o Maurício fazendo essa armação do time. Já no clássico contra o Peixe, ele foi de Andreas Pereira, que se machucou, teve que ser substituído pelo Larson. O Emiliano Martínez teve a chance de começar. O Marlon Freitas foi poupado nessa partida. O Luiz Pacheco, que vem sendo elogiado, entrou. E aí o Veiga foi o condutor do time. Na partida contra o Mirassol, de novo, ele deu chance para o Maurício. E aí o Pacheco começa como titular, o Emiliano Martínez vai substituí-lo e o Marlon Freitas foi lançado outra vez. Quando a gente pensa em ataque, olha só, por enquanto, ele está variando bastante. No primeiro jogo, Luigi e Bruno Rodrigues se revezaram ali. O Alan e o Andreas Pereira foi também, no segundo tempo, não é um atacante, mas entrou no lugar dele já para segurar o jogo. E o Ramon Sosa, que é um jogador que muitos criticam, mas que o Abel parece gostar. Aqui no jogo contra o Peixe, ele já foi com o Flaco Lopes como referência, de novo com o Alan, o Belé depois entrou, e o Riquelme e Felipe ninguém esperava, porque acertar uma escalação do Abel Ferreira é missão impossível, e aí o Luigi substituiu o jogador. E já no jogo contra o Mirassol, ele escolheu o Vitor Roque, que saiu machucado, mas parece que não é nada tão grave assim, que foi substituído pelo Riquelme e Felipe, o Bruno Rodrigues titular, o Flaco entrou, definiu, fez o gol do jogo, e o Ramon Sosa, que bateu a falta. Então, aí eu pergunto para vocês, esse é o time do Palmeiras variado, diferente conforme o adversário, mas diferente conforme a necessidade física, principalmente, Sgarbi. Sendo muito sincero, na minha opinião, o Palmeiras precisa de contratações ainda para esse ano.
O Palmeiras vê um Flamengo que manteve a base do ano passado com um timaço, aí agora tá atrás de Paquetá, com proposta recusada, mas já mostrou que não tá para brincadeira no mercado. Cruzeiro, que também manteve a base, trouxe um Gerson, claro que trouxe o Marlon Freitas, bom jogador. Concordo com o Edu que precisa de um atacante pelo lado esquerdo. Eu contrataria também alguém ali pro setor defensivo. E é isso. Isso é o mérito do Abel, que estamos vendo aqui, ó, nesses 3 campinhos, que ele sabe fazer, né? O Abel, toda a temporada, ele sabe mesclar bem o time, dar oportunidade ali, ver quem tá bem pra temporada, ver quem não tá, pra depois, na hora que o bicho pegar, aí o Abel sabe com quem ele pode contar. Até porque esse começo de Paulista, o Everton falou que, na opinião dele, o Palmeiras é favorito a tudo. Eu discordo. Na minha opinião, o favorito a tudo é o Flamengo, mais uma vez. O Palmeiras ali briga, claro. Não joga Paulista, Zé. Não, a tudo, Cecil, tudo, Paulista não é tudo. Paulista é um só, o cavalo. Mas perdão, o cavalo é o Ronaldo. Mas é isso, ele sabe mesclar o time, ele tem essas opções que ele usa, que ele sabe ver quem tá bem pra temporada, qual jovem da base já consegue também vestir a camisa e jogar. Então o Paulista, o jeito que o Abel usa o Paulista normalmente, na minha opinião, é o mérito dele e eu gosto bastante. E uma coisa que eu achei que até vocês iam comentar esse aspecto, que ele ainda não utilizou a dupla, teoricamente, de ataque titular, que é o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que foi super badalada no ano passado e que até no momento em que o Palmeiras acabou vacilando no Campeonato Brasileiro, eles não apareceram tanto naquela hora mais importante. Então, Marco, opções o Palmeiras tem. E me agrada muito ver o quanto o Abel ele vai encontrando espaço para a base, para jogadores que são do clube, que podem render dinheiro para o clube e, ao mesmo tempo, podem render qualidade técnica também dentro da equipe. O trabalho do bom treinador, Renato, é exatamente isso. Paulista, queira ou não, é uma pré-temporada. Tem que trabalhar dentro do calendário, não tem como você colocar todos os jogadores os mesmos, né? E esse tipo de revezamento vai dando a ele a oportunidade de ver quem é mesmo que tem condição de vestir a camisa do Palmeiras. Quem não sente jogo, quem marca melhor sem a bola, são a parte tática do jogo. Então ele vai descobrindo quais são os jogadores que estão dentro do seu jogo, dentro da sua forma de jogar. Mas também tem uma coisa, quando mistura muito, às vezes, não dá ponto. Fica misturando e no fim não acha o time certo. Então eu espero que com esse trabalho que ele vai revelar jogadores, ele possa encontrar o time certo, claro, para o Palmeiras. Agora o Everton quer falar sobre o nosso assunto Everton, aí. ele é palmeirense. Everton, contratações, precisa de muitas, poucas, qual é a sua opinião? Ô, Renato, eu fico daqui ouvindo e absurdado. Dá vontade de cuspir no chão e sair nadando, porque não dá para ouvir tanta groselha. O Sgarbi, o Aspira, vem cá no pai. Vem cá no pai. Que time no continente apresentou para o futebol mundial 2 jogadores consecutivos como Palmeiras, Endrick e Estevão? Foi exatamente o que eu falei. Cara. Foi não! Você quer um todo ano? Ô, Você Everton, quer um todo ano? Não tem como ser você tá todo repetindo ano. o que eu falei, Flamengo, irmão. que você colocou como favorito a ganhar o Campeonato Paulista. Você colocou o Flamengo favorito a ganhar o Campeonato Paulista. O Flamengo não entrega para o futebol mundial jogadores Everton. do nível do Estevão e do Endrick. Everton, Aí me quando o escuta. Palmeiras não entrega numa temporada um do mesmo nível do Endrick e do Me Estevão, escuta. aí você viu, não, mas então Você. é tudo isso. Porque não tem hoje um jogador do nível do Everton. Estevão e do Endrick. Mas você quer um todo ano? Você tá que nem a Everton. Titiolina, insaciável, velho. Everton, você repetiu o que eu falei. Eu falei, não é todo ano que o Palmeiras vai revelar Estevão e Endrick. Foi exatamente o que eu falei, ô Montanha. Vai ganhar o Paulista? O Flamengo vai ganhar o Paulista? Ai, que mistura! Fala, palestrinos! Já deixa o like aí, tá bom? Para dar aquela força pro canal. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui você tem notícias todos os dias, canal aqui do Palmeiras, para vocês sempre ficar bem informado. Então já fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês no espaço de comentário aí do canal, tá bom? A participação de vocês é muito importante pra gente, até porque também ajuda o canal a continuar crescendo cada vez mais. Quem puder também compartilhar o canal com os amigos, vai ajudar demais o canal. Vou ficando por aqui, deixo aquele forte abraço para quem fica, até a próxima. Valeu, palestra!